Nós somos seres humanos que estamos aí a todo instante em busca do crescimento, do desenvolvimento, do acesso ao próximo nível de nossas vidas. E quando eu digo próximo nível, é em todas as áreas. Área profissional, área pessoal, área financeira. A gente busca ter um equilíbrio de vida no sentido de conseguirmos nos organizarmos e termos tempo para poder exercer todos os papéis sociais que a gente tem enquanto pai, enquanto filho, enquanto amigo, né, enquanto um conselheiro, enquanto uma pessoa que tem também, né, uma responsabilidade social de desenvolver ações no intuito de contribuir aí com a vida do próximo. Então a gente busca essa prosperidade, esse crescimento em todas essas áreas. E muitas das vezes as pessoas se sentem presas, se sentem amarradas, sentem que elas precisam dispor de muita energia, de muita dedicação, de muito trabalho no dia a dia para poder avançar e às vezes, na maioria das vezes, elas não conseguem avançar. Elas sentem que parece que existe algo que tem pesado sobre elas e não deixa elas acessar, chegar ao objetivo que elas têm em cada uma dessas áreas, né, da vida. Isso é uma coisa comum que volta e meia as pessoas relatam. E nesse vídeo de hoje, eu quero trazer para você aqui uma das chaves que a gente precisa acessar, a gente precisa fazer o uso prático dela. Para quê, Marcos? Para abrirmos a porta da prosperidade em todas essas áreas e para a gente desfrutar daquilo que tem, né, nesse mundo aqui e que é de direito nosso, né? Eu digo que Deus já nos deu, né, através de Jesus Cristo, o acesso, mas a gente precisa fazer a nossa parte. A nossa parte é pegar a chave e ir desbloqueando essas portas, esses desafios, esses obstáculos que é natural aparecer na vida de todos nós. E esse acesso, essa chave que eu venho trazer no dia de hoje, é sobre a presença manifesta. Marcos, a presença de manifesta, que é isso? O que você está dizendo? A presença manifesta, eu quero recordar a você que nós somos um ser triuno, corpo, alma e espírito. E quando eu trago a questão do espírito, a gente tem Deus dentro da gente. Ou se você sente que não tem, deveria buscar o desenvolvimento para poder ter. Porque através de Cristo, né, que já pagou pelos nossos pecados, que já nos justificou, que nos aprova perante a Deus, nós carregamos conosco hoje essa bênção, essa oportunidade desse acesso direto. Mas precisamos fazer uso disso, porque é sobre crescer na vida, é sobre avançar, mas debaixo da graça, debaixo da bênção, não é sobre o esforço, não é sobre o quanto você consegue trabalhar o dia todo, não é sobre a quantidade de livros que você consegue ler, não é sobre a inteligência e o conhecimento que você tem dentro da sua cabeça. Porque se fosse sobre isso, boa parte das pessoas na Terra teria essa prosperidade em todas as áreas da vida. E tem muitas pessoas que às vezes têm o recurso financeiro, mas é a única coisa que ela tem. Outras pessoas não têm isso, mas são bem-sucedidas, às vezes na parte do casamento, mas anseiam e desejam pela prosperidade em outras áreas. Eu sei que é difícil a gente trazer esse equilíbrio, esse desenvolvimento, esse sucesso em tudo. É difícil, mas não é impossível. E a chave para a gente poder acessar tudo isso é desenvolver essa presença manifesta de Deus dentro da gente. Tem pessoas às vezes que você olha e fala: nossa, mas o João ali, tudo que ele coloca a mão vira ouro. O João parece que tem uma sabedoria, ele tem um conhecimento tão grande que ele sabe o que fazer, a melhor maneira de fazer. E muitas das vezes isso é a presença manifesta de Deus no espírito dele. É essa conexão que ele tem, que muitas das vezes na consciência dele, eu digo que ele, enquanto a parte da alma, o cognitivo, o cérebro dele, ele não sabe 100% o que fazer, mas tem alguma coisa dentro dele que move e que manifesta a direção e que sopra para ele uma intuição do que fazer e de como fazer. Então a gente precisa nos desenvolver com relação a isso.
acessar o nosso espírito, o nosso verdadeiro eu, e você é aquilo que você acredita que você é. E ao mesmo tempo, olha só isso, olha aqui para mim, você é muito mais do que aquilo que você acredita que você é. E você precisa descobrir isso, você precisa desenvolver isso. Você é muito mais do que aquilo que você acredita que você é. E a chave para você desenvolver essa presença manifesta, né, de Deus aí na sua vida é o quê? É a consciência. Então, esse conteúdo que eu trago para você é no intuito de trazer para você essa consciência. A partir do momento que você tem essa consciência, você vai buscar desenvolver ela. Você vai buscar exercitar isso numa rotina que seja matinal sempre, onde você vai estar realizando ali, né, diariamente as suas orações, as suas afirmações sobre aquilo que você já é, Então não fique buscando aprovação nas palavras dos outros, não fica dependendo de elogio, de alguém chegar para você e querer te motivar aí. Você já tem acesso, você tem o domínio sobre todas as coisas. O sucesso, ele é um direito de todos, inclusive um direito seu. Mas você precisa entender que Deus já te aprovou, que Jesus Cristo já derramou uma bênção na sua vida e você só tem que avançar e fazer aquilo que cabe a você fazer. Não cabe a mais ninguém. É uma autorresponsabilidade sua. Então, aquilo que você tem hoje, aquilo que você está passando ou já passou, é porque você merecia, você buscou. É uma oportunidade também que Deus nos dá de, através disso, nos mostrar que existe algo em nossa vida que pode e que precisa ser melhorado. Então a gente precisa ter essa consciência e exercitar, desenvolver essa presença dele na nossa vida para a gente poder crescer, para a gente poder avançar sem esforço. Como eu disse, não é sobre o conhecimento, a quantidade de livros que você já leu ou quantas horas por dia você trabalha. A gente tem que avançar debaixo da graça, debaixo da bênção, da provisão que Deus vai trazer na nossa vida através das pessoas que Ele vai trazer. E eu digo sempre, as pessoas aparecem na vida da gente para entregar aquilo que você não tem. Então nada é por acaso e você precisa ter essa consciência para você conseguir extrair isso que as pessoas vão aparecer no dia a dia, que elas carregam consigo, mas que muitas das vezes elas não vão te entregar. É você que vai ter que acessar. Você que vai ter que perceber, que buscar, que perguntar, algumas vezes que pedir, que solicitar para elas. Então, a consequência de você ter essa consciência que você precisa ser uma pessoa que tenha a presença, né, do Espírito Santo, de Deus na sua vida, a consequência disso é o sucesso, é gerar fruto. E o gerar fruto é esse crescimento em todas as áreas da sua vida. Aí eu faço a pergunta para você: você tem se esforçado muito e às vezes não tem conseguido avançar da velocidade que você gostaria, que você deseja? Você gostaria de se desenvolver e entender verdadeiramente quem você é, né? O que você pode, o que você tem acesso e de que forma que você consegue transformar essa realidade da sua vida, transformar a realidade da sua família, das pessoas próximas a você, de outras pessoas que você ainda nem as conhece, mas que elas vão chegar até você. E elas vão chegar e você vai ser um veículo, um meio de transformação na vida delas também. Então a consequência dessa sua consciência, desse seu exercício diário, de buscar cada dia mais a presença de Deus dentro de você e de conversar com Ele, de pregar no seu dia a dia palavras positivas sobre aquilo que você já é. É isso que vai mudar a realidade. Em Mateus 6:25, diz assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir.
não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Então o que está nos dizendo aqui? Muitas das vezes a gente anda ansioso, na maior parte do tempo da nossa vida, dos nossos dias aqui. E a gente anda ansioso muitas das vezes por medo, por alguma escassez que você vive nesse momento. E essa ansiedade às vezes te coloca numa rotina, paranoia, num círculo, onde você exerce muito esforço, você vive preocupado. Você não tem descanso emocional, nem físico, nem espiritual. E você fica buscando. E essa ansiedade, ela vai te consumindo. Essa ansiedade é como um véu que você tem na frente do seu rosto e que, com a paranoia que você vive, às vezes, da quantidade de informação, de pensamento todo o tempo, né, dentro da sua cabeça, isso te impossibilita de enxergar. Não só o que fazer, mas o como fazer. E esse enxergar, muitas das vezes, não é olhar para fora, é olhar para dentro. Eu digo que a nossa visão, nossos ouvidos, quando a gente está olhando assim para fora, é uma visão limitada, é um entendimento limitado daquilo que você é, daquilo que você pode, daquilo que você consegue. É uma visão limitada, então a gente tem que olhar, a gente tem que ouvir, a gente tem que pensar com os nossos olhos de dentro. Os nossos olhos de fora, eles só nos diz aonde você está, mas eles não definem quem é você, o que você pode, aonde você quer chegar. Às vezes você acredita que o mundo é isso, que você consegue ver, que você consegue enxergar. E aí você fica limitado para poder tomar também as decisões, para poder acessar o próximo nível. E toda decisão, ela aponta para um destino. Você toma a decisão, você chega num destino. E até quando você não toma uma decisão, na verdade você está tomando uma decisão e você vai acessar um outro destino. E o que impossibilita as pessoas, às vezes, de crescer, de fazer o que precisa ser feito, é o medo, é a ansiedade. Bloqueia e restringe elas de ter uma intuição, de ter uma sabedoria. Existe uma diferença grande entre conhecimento e sabedoria. Podemos falar disso depois no próximo vídeo. E o que você precisa é essa sabedoria, a sabedoria divina. A sabedoria divina é o que vai te instruir de a maneira mais assertiva possível. Então não é sobre os nossos olhos, os nossos ouvidos externos, é sobre aquilo que está aqui dentro. É sobre os olhos, os ouvidos, o sentimento interno. O carro que você anda, a casa que você mora, o sapato que você tem no pé não define quem é você. Só te mostra aonde você está. Mas você pode muito mais do que isso. Você tem acesso para isso. Você só tem que buscar. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque talvez uma das maiores, vou dizer, problemas que as pessoas enfrentam são a ansiedade. E a ansiedade faz a pessoa querer agir e buscar e realizar tudo pelo esforço, né? E aqui fala, né? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida, não é a vida mais do que o alimento, não é a vida e o corpo mais do que as vestes. Então a ansiedade, o medo tem possibilitado muita gente aí de crescer, de acessar esse próximo nível. E o conhecimento, a escassez de conhecimento, o que é a escassez de conhecimento? Uma das escassez é essa consciência, da gente buscar Deus dentro da gente, buscar desenvolver esse nosso acesso, né, do Espírito, essa nossa comunicação de Espírito com Ele, para a gente poder avançar. Então essa escassez de conhecimento para o exercício do Espírito leva as pessoas cada dia mais viverem pela força, pelo esforço, pela quantidade de horas que trabalham, pela quantidade de horas que estudam. Então elas acabam tendo uma vida pesada e sem descanso, sem desfrute. Aí me vem à mente agora também, às vezes a gente tem buscado muitas outras coisas, mas a gente não consegue ser feliz nem com aquilo que a gente tem, a gente ainda quer mais.
Deus vai começar a nos abençoar mais na medida que a gente consegue desfrutar daquilo que nós já temos, por aquilo que Ele já nos deu. E quem decide e vive pelas condições que tem, acaba não crescendo, porque a condição ela é um teto que você bate e volta. É um teto que você bate e volta. E para a gente poder agir e decidir um pouco fora das condições, para a gente poder crescer, se você não romper a barreira, você não cresce, a gente precisa ter uma fé inabalável, a gente precisa crer, a gente precisa ter essa visão. E quando Deus te dá uma visão, é porque você consegue, é porque você pode, é porque Ele já está te concedendo isso. Mas se você olhar com seus olhos de fora, os seus ouvidos de fora, essa condição que é o que você enxerga, que é a sua realidade, não vai te possibilitar tomar as decisões assertivas, fazer o que você precisa fazer para poder chegar lá. Então, coisas perceptíveis, divinas acontecem todos os dias, a todo instante, só que com a correria, com a falta de consciência, acaba passando despercebido esses sinais que a gente precisa, esse sentimento de gratidão que a gente precisa desenvolver, porque quando você se sente grato, você desfruta daquilo que você está sendo grato. A sua energia interna muda, a sua mentalidade muda, o seu físico muda. Quando você está com medo, você tem um sentimento físico, às vezes aquele gelo na barriga. Tem gente que quando se sente pressionado, normalmente essa região do abdômen aqui, ó, é a região que a pessoa mais sente. Então isso é a prova que o nosso sentimento, ele tem um poder e ele manifesta até no nosso físico. Então a gente precisa trabalhar, precisa desenvolver isso. E quando não dá mais para se esforçar, é hora da gente poder buscar um novo caminho. Às vezes você fica insistindo numa ação e vê que não consegue prosperar e crescer naquilo. Você precisa persistir. Não insistir numa coisa que está errada. E persistir muitas das vezes, em todas as vezes, persistir é mudar a direção. Se você está fazendo de uma forma, não está dando certo, não está avançando, então você precisa entender que é hora de buscar um caminho diferente. E o caminho diferente que eu estou te trazendo hoje é isso. É o desenvolvimento da presença manifesta de Deus na sua vida. É o seu nível de conversa, de conexão, de retorno que você tem em cima daquilo que você busca. Então, quando você entender que não é pelo esforço, mas é pela graça, você vai conseguir ter descanso, você vai conseguir ter desfruto, e muita coisa na sua vida vai mudar. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então isso aqui está em Mateus 6:33. Ah, Marcos, eu não tenho muito tempo. Essa é a maior desculpa das pessoas, é isso, é tempo. Mas quando você fala eu não tenho muito tempo, você está mostrando que aquilo não é prioridade para você. E eu estou te contando. Esse desenvolvimento da presença manifesta de Deus na sua vida é a chave que você precisa para poder acessar muitas coisas que pelo esforço não está indo e não vai. Então, em Mateus 6:33 ele fala: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça. E todas essas coisas, né, que você tem buscado vos serão acrescentados. Então todas essas coisas boas vai ser acrescentado na sua vida. E o melhor, além do acesso que você vai consolidar, você vai diminuir bastante esse seu nível de ansiedade, de medo, a sua mentalidade de escassez, aonde você enxerga determinada coisa, você sonha em realizar algo, mas você fala, eu não consigo agora, eu não posso. Com os seus olhos de fora, muita coisa que você deseja parece impossível. Mas com os olhos internos, a configuração é outra. Então ele nos deu acesso
né? Jesus Cristo veio, deu a sua vida por nós, construiu essa ponte, né, de ligação, e você é muito mais do que aquilo que você acredita que é. E quando Deus olha para você, Ele enxerga Cristo. Você está aqui com seus defeitos, com as suas limitações, e Cristo está aqui, ó. Então, quando Ele olha para você, Ele enxerga Cristo. Mas você precisa buscar, desenvolver, construir, chegar até Cristo e desenvolver essa ponte de acesso à sabedoria divina, essa ponte de acesso a viver pela graça e a transformar a sua vida e a vida de muitas outras pessoas que vão vir, que vão chegar, né, até você. E é importante a gente fazer, né, as orações diariamente e até de uma forma afirmativa sobre aquilo que você já é, em cima das promessas que foram feitas. Aí eu fico refletindo, por que é bom um grupo de Mastermind? O Mastermind é um grupo de pessoas que se reúnem com um propósito em comum, com um objetivo em comum, e ali eles vão compartilhando informações, ideias. Por que isso é muito bom? Porque aonde você junta 2, 3 ou mais mentes, você acaba criando uma outra mente. Sabe quando você conversa com uma pessoa e de repente naquela conversa você tem a resposta? Não é que a pessoa falou não, é que conversando a sua mente vai exercitando e vai enxergando outras coisas que às vezes está além da sua consciência, mas que conversando você consegue chegar até elas. Esse é um processo que acontece num grupo de Mastermind porque tem muitas mentes e vocês estão conversando num nível mais elevado. Agora pensa comigo, se você consegue um crescimento significativo, maravilhoso, conversando com outros seres humanos, imagina o que você não pode conseguir conversando com Deus. Imagina o que você não pode conseguir abrindo essa chave, desenvolvendo essa presença manifesta dele dentro de você, que vai te mostrar muitas outras coisas que hoje está além da sua consciência, mas que você pode. Imagina eliminar esse medo. Imagine eliminar essas limitações que existem, mas que elas estão somente na sua mente. Não é caminhar enquanto mente, é caminhar enquanto espírito. É entender o que você é de verdade, é entender o que é a graça. Então a gente precisa aprender a se relacionar, né, a buscar mais nele. E assim como você conversa para poder buscar ajuda com outras pessoas, você vai conversar com ele. E ele vai começar a te liberar palavras, verdades. E é isso que é a chave. Vai mudar a lente que você carrega aqui. Muitas coisas que você, né, está vivendo hoje já não faz muito sentido. É hora de deixar isso para trás e reconfigurar para você poder ter um futuro, um resultado novo, um fruto novo. E a primeira parte é a consciência. Depois da consciência é o exercício. Todo exercício, toda ação, ela gera uma consequência. E a consequência desse seu desenvolvimento, da manifestação de Deus na sua vida, no seu espírito, através dele, são novos frutos. E eu sei que você quer crescer, que você quer viver o que tem de melhor e desfrutar de tudo nesse mundo. Não porque você está apegado a isso. Seu nível de consciência vai levar para isso também. Mas que você vai fazer uso dessas ferramentas para poder trazer mais qualidade de vida para os seus próximos, para os seus irmãos. E qualidade de vida envolve isso que a gente está conversando, que a gente está falando agora. Então, para finalizar essa nossa conversa de hoje,
Você é aquilo que você acredita que você é. Você não é aquilo que você acredita que você é muito mais do que isso. São duas coisas que, eu vou dizer assim, estão em pontos opostos, mas que faz muito sentido. E que a maneira de você desbloquear e acessar isso é através do seu desenvolvimento e liberação dessa presença manifesta na sua vida. Então, graça e paz, que você tenha aí uma semana abençoada. Até um próximo vídeo. Deixa aqui no comentário, né, aquilo que você conseguiu visualizar, que você percebeu, que ainda não tinha percebido. Conta aqui pra gente e vamos conversando. Alguma dúvida, dificuldade, deixa aqui também. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!